ar, telescópio de número 87. Eu sou o Hernani e estamos aqui nesse dia feliz com várias pessoas especiais, entre elas o pai mais emotivo do Brasil, Rodrigo Quintan. Olá, eu sou o Rodrigo e eu sou o pai mais emotivo do Brasil, segundo o Hernani. Que chora ao deixar a criança na creche, né? Eu não chorei, não, tá? Eu não chorei. Eu na verdade, chorei pra dentro. Saiu abraçando a funcionária da creche. Eu cuida dela. E estamos aqui também com ele, o novo arquiteto do Brasil também, Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Olá, eu sou o Lucas. Tá mais pra pedreiro. Tudo ótimo, galera. Arquiteto, você foi bem gentil. Eu tô carregando piso pro pedreiro. Analista de pedreiro. Auxiliar de ajudante. Severino. Auxiliar de ajudante é boa. Muito bem. Estamos também com ela, professora universitária, doutora Andréia. Tudo bem? Olá, não sou doutora, mas tudo bem. Eu gosto não sabe que eu não gosto do título. Mas tudo bem. Olá. E hoje também para conversar conosco sobre o abuso sexual infantil, nós chamamos ela, que é uma especialista no assunto, nossa amiga que volta ao telescópio, Andréia Espírito Santo. Tudo bem, Andréia? Se apresente aos nossos amigos que não te conhecem. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês, que alegria! Bom ouvi-los, lembrar algumas piadas, dar uma risada já no começo, que bom! E também, claro, que legal, parabéns que vocês escolheram esse tema para maio, fiquei muito feliz pelo tema, né? Eu sirvo na área de proteção à criança, sou missionária da Mocidade para Cristo do Brasil, coordenando o setor de proteção à criança e ao adolescente no Brasil, para a nossa missão. E também fundei um projeto de proteção à criança para organizações, clubes, projetos sociais, ONGs, igrejas, que chama Espaço de Proteção, para a gente poder realmente compartilhar conhecimento e facilitar a aprendizagem de proteção à criança, tanto para adultos como para as crianças. Uhum. Acho Show que é de isso. bola. Então, é modesta. Eu teria muitas outras coisas para falar, mas ela focou aqui no nosso, né, pra gente dar andamento. Mas André é uma pessoa que a gente admira demais por todo o trabalho que desenvolve, tudo que já desenvolveu e vem desenvolvendo. E é uma amiga do coração também, a pessoa que mais conhece pessoas nesse Brasil, porque assim, eu para qualquer lugar que eu vá, eu falo, eu conheço a André Espírito Santo, pô, conheço também, que legal, a André é incrível, ela é quase onipresente, assim, dentro do universo cristão, aqui todo mundo é praticamente o Espírito Santo. Ela é uma pessoa extremamente popular, independente de onde você vá. Se você falar, conheço o André Espírito Santo, você já vai ser muito bem recebida, porque é uma pessoa querida por todos, inclusive por nós. Obrigada, que legal. E como a Andréia falou, a gente, no dia 18 de maio, é o dia em que, como sociedade, a gente discute o abuso sexual infantil, né? O dia de combate ao abuso sexual infantil. Por isso escolhemos esse assunto para o Telescópio de Maio, esse assunto que a gente entende ser tão importante. E aí você pode participar também do programa, deixando aí o seu comentário, a sua pergunta, o seu questionamento. E aí a gente, na medida do possível, vai também encaminhar para a Andréia. E também acompanha o trabalho que a Andréia desenvolve através das redes sociais. No final do programa, ouça até o final, que aí no final ela vai dizer como é que você pode acompanhar o trabalho que ela desenvolve e contribuir também, por que não? Certo? Andréia, esclarece pra gente primeiro o que configuraria um abuso sexual infantil. Que situações a gente pode caracterizar como sendo situações de abuso sexual? Tá, que bom, obrigada. É importante a gente lembrar que está falando do abuso de criança, né? O abuso sexual infantil. E esse abuso sexual infantil, quando a gente fala infantil ou de criança, ele na verdade é de crianças e adolescentes. E na nossa lei brasileira, o caracterizado como abuso infantil é até 14, se for uma criança ou adolescente, uma menina ou menino de até 14 anos de idade, que terá um sexo não consentido,
com uma pessoa mais velha ou um adulto. Então, um adolescente mais velho que ela ou um adulto. Se ela tem até 14 anos de idade, esse sexo não é válido, não é consentido, de acordo com a nossa lei. A gente acredita que mesmo depois dos 14 anos de idade, ainda muitas vezes, na maioria das vezes, adolescente ou o adolescente envolvido nas relações sexuais ainda também não é capaz de dar o consentimento, não é um consentimento válido que a gente fala, mas de acordo com a nossa lei, tem países que é até menor idade do que 14 anos, é até então 14. Não é só o ato sexual, não é só o relacionamento sexual, mas o abuso sexual infantil é toda vez que essa pessoa mais velha quer uma gratificação sexual com uma criança. E pode ser sem contato físico, pode ser com voyeurismo, né, do verbo voyeur, em francês, que é ver, olhar, que é uma prática consentida entre adultos, tem adultos que fazem isso com consentimento mútuo, mas com a criança não é aceito, então é abuso. Quando você quer olhar, o adulto quer olhar o corpo da criança nua, para que isso gere gratificação sexual, ou o contrário, deseja que a criança olhe para o corpo dele ou dela, dessa pessoa adulta, porque dessa maneira a pessoa recebe gratificação sexual e também sente poder, né? Esse sexo vem junto com poder, porque não é só a gratificação sexual, não é só o prazer sexual que essa pessoa mais velha sente, por estar envolvido numa relação com uma criança, mas também é o poder que essa pessoa sente e que ela não sente normalmente numa relação normal com uma pessoa da mesma idade, com uma pessoa adulta. Então esse é um sem contato. Vai ter outros abusos sem contato físico, como o próprio assédio ou uma conversa de cunho sexual. As questões pela internet, isso que eu ia falar, porque também a Andréa, a nossa Andréa aqui, a doutora Andréa, tem expertise nisso também, com relação também ao acesso das crianças à internet, que hoje é muito amplo e facilitado, né? Desse cuidado também e desse perigo, né? De chats e aplicativos de conversa e coisa e tal, que acaba sendo um veículo também de abuso, né? Isso caracteriza abuso também, abuso sexual. Sim. São abusos diferentes, mas é caracterizado abuso, sim. Toda vez que uma pessoa mais velha, um adulto, procura uma criança para sua gratificação sexual, seja virtual, pessoalmente, sem contato físico ou com contato, tudo isso é abuso sexual infantil. Existe algum dado estatístico, assim, de ocorrências no Brasil? Algum consistente ou não? Existem sim as notificações. Todos os anos sai a lista da notificação do ano anterior, tanto do perfil do abusador, da pessoa autora de violência, o perfil da vítima. Mas o único problema é que o número de notificações ele é bem menor do que o número de abusos que ocorre. Porque diversas vezes o abuso está acontecendo durante 1, 2, 3 anos, durante um tempo, e não é descoberto, não é notificado. Outras vezes, mesmo depois que ele é descoberto, que ele é revelado na família ou na comunidade, ainda assim, ele não é notificado oficialmente, né? Para o Conselho Tutelar ou para o Ministério dos Direitos Humanos, através do Disque 100, que são os canais oficiais de notificação. Então, tem números, a gente fala que uma a cada 4 meninas, então em cada 4 meninas, uma sofre abuso. A gente tem uma faixa etária que tem maior notificação, então a gente tem dos 5 aos 12 anos, e a gente também fala que 1 a cada 5 ou 6 meninos no Brasil. Acho que o mais preciso dessas notificações é 1 a cada 6 meninos, então de 6 meninos, 1 sofre abuso. Só que a notificação de abuso de menino ainda é menor.
a notificação de abuso de menina. É mais escondido, é mais... o segredo ele se torna ainda maior e também confusão. É mais confuso ainda para os próprios meninos perceberem que não era uma iniciação sexual, que não era uma brincadeira, que era abuso. Muitas vezes eles chegam à idade adulta. As meninas percebem antes, na adolescência, no início da juventude. Alguns homens precisam chegar à idade adulta para ter percebido, por diversas questões, circunstâncias, que o que eles viveram numa fase da infância, da adolescência, não foi algo comum, foi um abuso, né? Entendi. A Andréia estava falando, e primeiro são dados muito alarmantes, assim, de 1 em cada 4, e aí a gente entra toda a questão do debate, as discussões sobre gênero. Imagina, nós como mulheres, a gente sabe, de certa forma, acho que praticamente todas, de alguma forma ou de outra, já sofreram algum tipo de assédio, às vezes não sexual, mas moral, psicológico, de alguma forma. E então são dados muito alarmantes. E antes, Andréia, ontem mesmo a gente estava conversando, e agora de manhã, sobre uma reportagem da BBC Brasil falando sobre um índice, chama Índice Fora das Sombras, que mostra justamente a posição e o que os 40 países têm feito. Sim. E a gente estava vendo, e eu estava lendo hoje, desses 40 países, ele está no 11º, assim, o ranking, né, de que tem, dos países que tem uma pontuação boa no sentido de programas de proteção à criança. O Brasil está em 11º. Só que é engraçado, porque às vezes as pessoas olham isso e falam, pô, a gente tá ótimo, tá excelente, estamos em 11º. Mas apesar de a gente estar em 11º, a nossa pontuação não é tão boa assim. E aí ele coloca muito essa questão de que o Brasil é muito deficitário nessa questão de dados. Por isso que a gente pode até aparecer numa situação boa de proteção, mas isso pode muito acontecer porque a gente não tem quantidade de dados apurados, e que o nosso governo, que as questões, a parte de políticas públicas, questões governamentais são muito deficitárias no Brasil. Então acaba muito sendo a sociedade civil, como no seu caso, de criar esses programas de proteção, porque a gente tem até um arcabouço legislativo, mas não tem políticas públicas necessárias para essas questões. E aí a gente começou a perguntar, por isso que tem, assim, e o relatório traz muito, eu acho que é uma questão legal de você comentar, de alguns paradigmas. Primeiro que as pessoas acham que as situações de assédio sexual, né, vamos falar de assédio sexual porque já engloba todas, né, as formas, sem entrar muito em nomenclatura de crime e tal, acontece muito em ambientes que têm menor poder aquisitivo. E o relatório vem muito para quebrar esse paradigma também, de falar que isso não necessariamente é verídico, né? E eu lembro que quando eu estava fazendo meu TCC da faculdade, eu fiz sobre perda e suspensão do poder familiar, né? Quais são as causas, né, dos pais perderem a guarda de seus filhos, ou perder ou ter a guarda suspensa. E eu fui num centro de assistência social para crianças lá em Guarulhos, eu morava em Guarulhos na época. E eu comecei a perguntar isso, né, para assistente, e ela falou, Andréia, é um desconhecimento muito grande, você não tem noção da quantidade de famílias que têm um poder aquisitivo alto, que tem aí atores que estão abusando sexualmente de menores. Então, acho que esse é o primeiro quebra de paradigma, né? E depois, essa questão da importância, a gente vem aí de uma discussão muito grande desde as épocas das eleições, porque esse relatório também traz a importância, não adianta só
tratar desse assunto com os adultos, porque eles são nessa relação, os abusadores. Mas com as crianças, como elas se protegem? E é por isso que tem toda a questão de educação sexual, sem todo aquele alvoroço que tem causado aí, mas de educação sexual no sentido de mostrar para a criança que ela consiga entender, ter percepção do que é certo e que é errado, e que ela seja, de certa forma, incentivada a denunciar para quem ela tem que recorrer nessa situação. Exatamente. Porque não acontece na frente de todo mundo. Então, acho que essas eram as coisas que eu deixo aí para a gente discutir. É bom também a gente lembrar que a diferença entre prostituição infantil e abuso sexual, porque não existe prostituição infantil, né? Existe abuso sexual infantil, né? Então isso é legal a gente falar sobre isso também. Tem muita confusão ainda hoje sobre essa questão. Isso é prostituição infantil, mas a real é que não existe prostituição infantil, né? Existe abuso sexual infantil em todos os níveis, né? Então isso é importante falar. É que existe exploração sexual infantil. Isso, exatamente. Que aí entra na questão que eles chamam de prostituição, né? Que não é isso, né? E estupro de vulnerável. Porque você afirmar prostituição, também, você afirma que a criança está optando por prostituir seu corpo, entendeu? Eu estava esperando vocês fazerem os comentários, ou as perguntas, ou como vocês estão falando, né? Para depois eu dar uma explicada, né, sobre o que vocês disseram. Para depois corrigir o que a gente está falando. Mas acho que adensar, né, aprofundar, né, não corrigir, não. Que bom que a gente já parte desses pontos, né, da questão dos paradigmas, a questão também muito bem colocada de ensinar a criança, porque, na verdade, educação sexual infantil, ela não vai ter a ver exatamente com sexo. Eu estava numa rádio semana passada e as pessoas faziam perguntas ao vivo pelo WhatsApp. Então, logo despontou essa pergunta. Mas se eu ficar falando desse assunto com meu filho, eu não vou despertar interesse. Então, não existe como despertar interesse, porque a educação sexual infantil é falar sobre o corpo dela e sobre as partes íntimas, e que nas partes íntimas ninguém toca. E quais são essas partes íntimas? Uma definição bem simples. A campanha Defenda-se, que é dos maristas do Brasil, tem uma campanha na internet com vários vídeos curtos, animações para as crianças, e eles colocam essa definição também, eu gosto muito. As partes íntimas estão cobertas no menino pela cueca, na menina pela calcinha, e se ela está crescendo, pelo sutiã. E aí a gente também faz uma dinâmica com as crianças de praia e piscina. Quem gosta de praia, quem gosta de piscina? E quais as roupas a gente usa na praia e na piscina? Então eles vão falando, eu faço com adultos também. Eles vão falando e aí a gente vai mostrando. Então até na praia e na piscina, as nossas partes íntimas, elas estão cobertas, guardadas, protegidas pela roupa de banho. Então esse é um conceito para as crianças menores, é claro. A gente vai aprofundar isso também, conforme a faixa etária. Não dá para falar só isso para os adolescentes, mas esse é o básico que a gente fala, e isso é educação sexual. Então, não é sobre exatamente relacionamento sexual, mas é sobre o corpo dela, o corpo dele, as partes íntimas, que nelas ninguém toca, e os toques bons e os toques ruins. Então, todos os programas de prevenção de abuso, para trabalhar com a criança, todos os programas vão falar de educação sexual dessa mesma maneira. Pode ser provenientes de programas cristãos e não cristãos. Tem um outro material que eu gosto muito, que é Pipo e Fifi. Está na internet também, gratuito, para as crianças, para falar diretamente com as crianças. Então é a mesma conceituação. Quais são os toques bons? Quais são os toques ruins? Os toques em público, que todo mundo pode ver, que todo mundo pode fazer e que eu recebo se eu quiser. Então, com as crianças eu uso bonecos. Eu tenho uma boneca de pano e um boneco de pano. Então, eu mostro os bonecos, apresento, conto a história deles, os nomes deles, e depois eu digo, a gente pode brincar com eles, a gente pode abraçá-los, a gente pode segurá-los aqui. Mas a gente tem que ter cuidado como a gente vai fazer isso. E o carinho que eles vão receber aqui é sempre aqui, em público, na luz do dia, todo mundo junto. Ninguém vai sair e ir para um lugar isolado com nenhum deles.
E à noite, depois que for dormir, também não tem mais carinho. Nunca tem carinho nas partes íntimas. A gente já falou das partes íntimas. E também sempre reforço que eles vão receber carinho se eles quiserem. Quando não quer, tem dia que eles não querem, não. Então, mesmo os bonecos, eu falo para as crianças, né? E elas compreendem muito bem. E elas falam delas. A partir dos bonecos, é uma das ferramentas, né, que a gente pode usar. A partir disso, elas vão falar delas também. Então, tem gente que não gosta, não quer receber carinho, e tudo bem. Tem gente que gosta, mas naquele dia não quer. Então, tudo bem, a gente respeita, a gente não abraça, a gente não faz nenhum carinho. E quais são os carinhos bons, né? Na cabeça, os abraços em público, né? Com todas essas conceituações que a gente vai fazendo didaticamente, aos poucos, numa roda de conversa, ou durante jogos, atividades, brincadeiras com as crianças, adolescentes, deixando eles falarem, porque eles têm muito para falar também. Então isso é a educação sexual infantil, a princípio, para prevenção do abuso, né? Muito importante, e que muitas vezes as crianças não sabem. E também foi colocado aqui elas denunciarem. O que é essa denúncia? Como é que a gente fala disso com as crianças? É contarem para alguém de confiança. Então a gente faz um outro tipo de jogo também, um outro tipo de atividade, que é sobre os sentimentos. Tem sentimentos muito bons, felicidade, quando a gente ganha um presente, quando a gente se diverte, mas tem sentimentos muito difíceis, quando a gente leva um susto, quando a gente fica preocupado, quando a gente fica triste e a gente chora. Aí a gente vai mais para os sentimentos difíceis, vê as situações, eles falam, partilham, tem jogos para fazer isso também, até os emoticons do WhatsApp eu uso também. Eu tenho as imagens grandes, né? A gente joga jogo no chão ou na mesa, enfim. E a gente vai falando sobre os sentimentos. E aí o foco disso não é o sentimento em si, mas o foco disso quando a gente tem esses sentimentos difíceis, a gente precisa contar para alguém de confiança. Aí a gente sai dessa temática das emoções em si e a gente foca nas pessoas de confiança. E quando a gente fala das pessoas de confiança, eles trazem quem são as pessoas de confiança, mas além deles, a gente vai ampliando. Então a família, os pais, os avós, eu ia perguntar isso. Eles trazem. Aí os professores, quando são crianças cristãs, os pastores, os líderes da igreja, mas a gente amplia. A guarda municipal, a polícia da cidade. Então, o André. E o médico do UPA, da UBS. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um estudo e uma apuração de matérias de recorrentes, de notícias de que a maioria dos casos de abuso sexual são feitos por pessoas de confiança. Isso. Né? Então, como que funciona nessa relação que se ensina sobre as pessoas de confiança, a problemática também de se ter pessoas de confiança abusando sexualmente das crianças? Isso. Porque, na verdade, para essa criança, essa pessoa que está abusando dela, ela não é uma pessoa de confiança, mas ela é uma pessoa próxima, uma pessoa amiga da família. Entendi, uma pessoa de confiança da família, são talvez. Não diferentes. Isso. Muitas vezes acontece isso. Então, esse é o principal paradigma, na verdade. Falando sobre os paradigmas, esse é o principal. Que são as pessoas que a gente menos espera. Que, na maioria das vezes, na grande maioria, está dentro de casa, ou no entorno, ou são parentes, ou são amigos, ou são vizinhos. A grande maioria, 90% das vezes, 90% dos casos. Incluindo também, que eu sei que a gente ainda vai falar disso, mas eu vou trazer já, incluindo também pessoas ligadas às igrejas. Pessoa da igreja que está ali na convivência familiar e também abusa de uma criança. Isso tem vários casos. Como nos clubes esportivos, futebol, natação, também vários casos dos professores, dos técnicos, ou de alguém muito próximo que acompanha essa dinâmica dessa vida esportiva da criança. Então, geralmente, alguém próximo, alguém que ela conhece, sabe o nome. Quando a gente vai falar sobre contar para alguém em quem confia, por isso que é importante a gente ampliar essa rede, a gente chama de rede do bem, é a rede de proteção. A gente lembra que se ela não pode contar em casa, porque a primeira coisa que eles falam é dos pais, dos avós, dos tios, dos primos, dos amigos. A resposta sempre é essa, nessa ordem. Professores, pastores, quando a gente de igreja, elas chegam aí. Então a gente amplia dizendo que se ela tem um segredo,
se ela se sente mal, se ela acorda pensando, ela vai dormir pensando, e ela não sabe com quem ela pode contar, e tem alguém falando para ela não contar para ninguém, que é um segredo só deles, porque o aliciamento, a pessoa abusadora sempre faz do mesmo jeito. Ou tem uma ameaça, que aí já é mais pro lado da violência, da força, né? A ameaça se você contar, tua mãe vai embora, se você contar, eu vou embora, eu vou matar sua mãe. Tem ameaças, mas também tem só o aliciamento com o segredo. Esse é o nosso segredo, que ninguém pode saber, é só nosso. Se souberem, as pessoas não vão gostar, então é só nosso, né? Então tem essas duas versões, normalmente é desse jeito, o aliciamento. E aí a gente fala, se tem esse segredo, que você tem alguma coisa que está te incomodando, que você não pode contar, então você precisa procurar essa pessoa de confiança, que aí vai ser fora desse ambiente. Por isso que a gente chega até professores, igreja, mas também polícia e, principalmente, lembrar as crianças que elas podem contar no médico. Quando elas forem ao médico, no posto de saúde, no UPA, para uma enfermeira, para uma pessoa da saúde. Porque na saúde é compulsório. Se eles contarem, é preciso chamar o conselho tutelar. Na verdade, antes disso, se um médico perceber, é preciso chamar, notificar. Mas quando isso é bem complexo, né? Porque a criança já é, por natureza, mais frágil, né? Do ponto de vista de estar suscetível, né? A esse tipo de coerção, esse tipo de intimidação, né? Óbvio que ela está sendo abusada por alguém adulto e ela não tem maturidade para encarar. E tratar esse tipo de assunto como um tabu, né? Você falou aí, por exemplo, da questão da educação sexual na escola. Para muita pessoa isso é um tabu ou chega a ser ofensivo. Mas se você não criar ambientes de orientação e de que a criança se sinta segura para tratar sobre esse assunto, para que isso não seja uma coisa, esse segredo, sabe? Isso. Tipo, esse absurdo de falar, tira a mão, sabe? Coisas que até naturalmente a gente reproduz, né? De que a criança tem que ter vergonha daquilo, de que o sexo é uma coisa que é vergonhosa. A própria criança se sente envergonhada, talvez, né? De estar sendo abusada e dependendo do tipo de intimidação que ela sofre, ela pode até se sentir responsável por aquele tipo de abuso que ela está sofrendo, né? E aí ela se sente mais envergonhada ainda. E a importância de criar esses ambientes em que ela se sinta segura para demonstrar, ou para falar, ou para discutir, ou para aprender sobre esse assunto, né? Daí que, quando o pessoal fala educação sexual na escola, pensa que vão ensinar as crianças a fazer, a transar na escola. E não é isso, né? É de que elas precisam de uma orientação até para saber se defender e viver uma sexualidade sadia, porque por mais que isso é um segredo que talvez, né, acontece na nossa própria família, que a gente não sabe, e como você falou, só depois de anos que a pessoa vai perceber que sofria abuso e sofreu calada por muito tempo. É exatamente isso, precisa ser dito, né? E às vezes também, nos relacionamentos dos adolescentes, existe também abuso dentro do relacionamento, de namorados mesmo. E a gente não fala do assunto, a escola não fala, ninguém pode falar. No caso, quando existe essa coibição nacional, não é para ser falado do assunto. Mesmo dentro dos relacionamentos, da sexualidade deles, eles já estão vivendo abuso, eles não sabem, percebem anos depois, ou porque eles tiveram uma iniciação sexual e foi na mesma faixa etária, foi dentro de um relacionamento, foi com consentimento, mas no próximo relacionamento pode não ser. E aí, como ela já está vivendo essa sexualidade, ela ou ele, né? Eu falo mais das meninas, porque acontece mais com as meninas. Aí no próximo, se for abuso, ela não traz. Então, por isso que é sempre importante falar em todas as faixas etárias. E quando for para os adolescentes, eles precisam mesmo de uma aula de educação sexual. Até porque também, nessa rádio que eu falei semana passada, eu tinha uma outra educadora cristã, e ela também trouxe a mesma fala, de que a gente fala, não vamos falar do assunto, não vamos falar sobre sexo com os adolescentes, com as crianças. E, gente, eles estão vendo, aprendendo, sabendo, de qualquer maneira,
De qualquer maneira, quando eu falo, conceitos que não são bons para eles, não são saudáveis, eles já estão sabendo. Na rua, entre os amigos. A internet está aí para isso, né? E as próprias famílias, né? Junta tudo. Eles já estão vendo uma pessoa em casa assistindo pornografia, que às vezes eles estão vendo escondido, ou às vezes eles estão vendo como companheiros, sendo convidados para ver junto. Muitas vezes, desde criança, eles estão vendo o relacionamento sexual dos adultos, dos mais velhos dentro de casa. Ou porque dormem no mesmo quarto, ou porque tem muitas pessoas que estão tendo seu relacionamento sexual com janela aberta, com porta aberta, sem nenhum pudor e sem preocupação com as crianças. Então, assim, não falar do assunto só dificulta, só piora as coisas, né? Andréia, são duas perguntas. A primeira delas é a respeito dos meninos. Nós vimos também nas nossas pesquisas que os meninos, eles são afetados em menor número, e é mais difícil de caracterizar um abuso, por exemplo, quando um menino é abusado por exemplo, um menino de 12 anos, 10 anos é abusado, por exemplo, por uma adolescente mais velha de 17, 18, ou por uma jovem de 22, até por conta do estereótipo da nossa cultura, de esse menino está sendo abusado, esse menino é um sortudo, né? E por conta dessa cultura do menino ser o macho e etc. E qual é o olhar sobre isso? Como é que você entende, como é que lida com isso? A segunda questão é, no ambiente religioso, no ambiente cristão, pensando como liderança, a gente parte do princípio que as pessoas que estão ali, a gente sempre parte desse princípio, que as pessoas que estão ali são irmãos da igreja, são amigos, são pessoas que são cristãs, estão cantando louvor e etc. Como que a gente aborda esse tema no sentido de que, gente, a gente tem que tomar cuidado até entre nós aqui e começar a falar a respeito de uma educação sexual, inclusive na confiança entre irmãos e tudo mais. Como você enxerga isso, essas duas aí? Que bom. Eu gosto muito de falar desses dois temas. Eu gosto de falar desses temas. Eu acho todos eles importantes, né? É muito importante a gente olhar, perceber que existe abuso de meninos e como ele se dá. E é bem isso que você disse. Pode ser uma pessoa mais velha. Uma pessoa do sexo oposto ainda é mais confuso e ainda é mais difícil. Uma mulher. E existem vários casos. Vários relatos recentes e na literatura e de vítimas, inclusive perto de mim. Volta e meia, toda semana eu ouço histórias, as pessoas me procuram, me mandam e-mail, me ligam, me escrevem no WhatsApp. Eu não trabalho com vítimas, trabalho com prevenção, com proteção, mas não tem como. As pessoas procuram um espaço que elas possam encontrar algum tipo de resposta e ajuda, então também isso vem para mim, toda semana. Sim. Algumas dessas vezes são abusos de meninos, então eles são reais. É conversar exatamente com os meninos de um outro prisma, não a partir da educação sexual apenas, é da proteção mesmo, da prevenção de abuso sexual. E com as famílias, conversar com as famílias. Eu tenho descoberto assim, muitas famílias que não sabiam, não imaginavam que era possível os meninos sofrerem abuso. E eles, no futebol, na natação, eles têm trazido para mim as famílias, os pais, os responsáveis. Inclusive, eu dei um curso só para pessoas do futebol, a maioria eram homens, ligadas ao futebol, projetos com futebol. Tinha vários pais e mães também. Foi bastante gente, e eles queriam falar, eles queriam tanto fazer pergunta como falar. Eu tive que ficar uma parte só respondendo perguntas e uma parte só ouvindo os casos. Eles já estavam trazendo os casos. E teve gente que não falou e depois me escreveu, gente ligada ao futebol, falou, eu não falei, tava muita gente falando, tava muita coisa acontecendo ali, mas eu também tenho histórias que eu vi de perto no ambiente do futebol. Então, assim, ao mesmo tempo que é triste falar isso, mas é uma realidade, ela precisa ser conversada, ela precisa ser dita. Também fiz cursos, ofereci cursos que vieram pessoas dizendo de abuso em clube esportivo de natação. Então, de meninos, abuso de meninos. Então, primeiro trazer mesmo para a sociedade, igual a gente está fazendo aqui, falar, acontece, além do abuso de meninas, acontece abuso de meninos.
E muitas vezes esse aliciamento, esse abuso, ele vai deixar esse menino confuso de que não foi abuso. Então, quanto antes a gente começa a conversar com as crianças, e isso vai incluir os meninos, eles vão perceber também a mesma coisa, que o corpo deles é só deles, que não pode ter toques, e também é importante a gente falar do toque no corpo do outro, que também as crianças não podem tocar o corpo do outro, de outra pessoa, porque a pessoa pediu para ela, para tocar o corpo dela. Então, não, isso não está correto, as crianças não devem viver isso, não devem vivenciar isso, e a gente tem que contar para alguém de confiança. E dizer não para essa pessoa adulta. Isso, os estudos, as pesquisas dizem que as crianças que passam por oficinas de prevenção, por atividades, por um tempo de estudo, que elas conhecem como é a prevenção de abuso, que elas conseguem responder. Se elas estão numa situação de abuso, elas reconhecem e elas dizem, não, você não pode fazer isso. E quando elas não dizem, elas contam para uma pessoa de confiança. Não são todas as crianças, não, mas as crianças fortalecidas, as crianças que aprenderam sobre o assunto, elas conseguem fazer isso. E essa semana passada também eu estava em Minas e uma psicóloga veio e ela disse que ela leu que um menino que ela está atendendo leu um livrinho com uma história, que uma pessoa queria tocar no corpo das criancinhas e as criancinhas disseram não e contaram para a vovó, na historinha. E esse menino, ela está atendendo porque ele passou por um abuso, mas foi esse tipo, ele passou por esse abuso, mas ele disse não, você não pode fazer, e ele contou para as pessoas. Então, a partir disso, ele foi ser atendido por ela. E ela disse que esse menino trouxe para ela. Depois ela estava assistindo o curso e ela veio e me contou. Ela falou assim, isso que você diz, que as crianças fortalecidas, elas são capazes de reconhecer, de dizer não. Isso é verdade. Ela me trouxe esse caso, semana passada, que é de um paciente que ela está atendendo uma criança. Muito então legal. É falar do assunto com as crianças, falar do assunto com os adultos, falar do assunto nas organizações. Aí a gente vai entrar nas igrejas também. Então, quando eu dou cursos também para pais, para famílias, eu digo assim, quando a gente chegar num ambiente novo para matricular nosso filho, quando a gente chegar num ambiente novo para deixar o nosso filho, seja a classinha na igreja, seja a natação, o piano, o violão, enfim, a gente pode conversar desses assuntos das organizações, da empresa, falar como vocês protegem as crianças, quais são os padrões que vocês têm, que aqui a gente sabe que os adultos eles não querem maltratar, abusar das crianças, que eles não farão isso. O que vocês fazem para manter as crianças seguras? Porque isso fora do Brasil, isso é muito comum. Isso é uma prática muito comum. E a gente aqui não tem essa prática, porque a gente não tem nem ideia disso tudo, né? Então, por um lado acontece nas casas, por outro lado acontece nas organizações, nas instituições, nos locais que as crianças frequentam. E quando a gente tem essa consciência, essa cultura da proteção, a gente chega nesses lugares com as crianças e a gente já pergunta, ou os lugares já propõem, já oferecem, já mostram. Aqui nenhum adulto fica sozinho com uma criança, aqui nenhum adulto fica sozinho com um grupo de crianças, aqui nós temos 2, 3 adultos, aqui o vestiário das crianças é só para as crianças. É claro que ainda existe risco, mas os riscos são minimizados. Como os riscos são minimizados? Aqui nós temos vidro, aqui nós temos, se a porta está fechada, ela tem vidro, o profissional que está dentro com a criança, ele sabe que a qualquer momento alguém pode parar e ver o que está acontecendo. Se a gente não tem vidro, a gente procura, é padrão internacional de proteção para as organizações. Eu trabalho exatamente com isso, mais com isso, né? Tanto na MPC como fora da MPC, meu principal trabalho é esse. Então, é um padrão internacional de proteção. Se você não pode mostrar para outros, ficar visível, os outros não precisam ouvir o que está acontecendo, a conversa que você tem, o trabalho, a atividade, o aconselhamento, a terapia, os outros não precisam ouvir, não podem ouvir, inclusive, algumas vezes, mas ver, estar visível. Então, você tem que planejar a sua atividade para que ela seja num lugar com visibilidade. Visibilidade é um dos padrões importantes de proteção à criança nas organizações. Então, vão existir uma série que não são difíceis de cumprir, mas é preciso que haja empenho, boa vontade de cumprir.
E um deles também é falar do assunto com esses adultos que estarão com as crianças. Então, vamos dizer, hipoteticamente, num futuro próximo, se Deus quiser, que eu levo meu filho, não essa parte, na verdade, mas a parte de que a organização está preparada. Eu levo uma criança, um menino, para fazer futebol. E aí eu pergunto para a pessoa que me recebe, ou para a recepção, ou para o treinador, enfim. Como vocês fazem aqui para proteger as crianças, para que não haja maus tratos e abuso aqui dentro? Então, uma resposta inicial, que é o que a gente faz hoje na MPC. Nós temos capacitação de proteção à criança. Todos os nossos voluntários, colaboradores, todos os nossos funcionários, eles sabem do assunto e sabem que a gente se opõe e sabe que se algum deles cometer maus tratos aqui dentro contra uma criança, nós não vamos colocar embaixo do tapete, nós não vamos esconder da justiça. Então, isso é um padrão importantíssimo. As igrejas já estão ouvindo falar disso. É um trabalho pioneiro, não é só meu. Eu estou dentro de um grupo de pessoas trabalhando nessa área. Por exemplo, a Visão Mundial acabou de lançar, o ano passado, um programa chamado Igreja Segura para as crianças. Então, as igrejas conhecem o assunto da proteção, as igrejas escrevem documentos, políticas internas. Se vocês quiserem saber mais, depois eu posso informar mais. Eu sou uma das facilitadoras de Igreja Segura para as Crianças. Eu estou mentoreando um grupo de facilitadores da Visão Mundial com Renas São Paulo, aqui em São Paulo, que eles estão em 15 igrejas, exatamente. Por exemplo, hoje tem gente fazendo oficina em igrejas. Estão em 15 igrejas, são 31 facilitadores nesse momento sendo capacitados. Estão em 15 igrejas, em duplas ou trio, fazendo essa oficina com toda a liderança. Tem diversas denominações e tem igrejas de todo porte. Não tem igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas na periferia, igrejas nos bairros mais nobres. Então, hoje, esse mês de maio está acontecendo e a minha mentoria, eu dei a formação para eles mês passado, a mentoria esse mês e o mês que vem, e termina mês que vem com as igrejas escrevendo essa política de proteção à infância. Então, já fiz junto com a minha dupla Terezinha Candeeiro, nós fizemos em 2 igrejas, o ano passado também, foi muito legal. Rapaz, que dupla do fogo, hein? É uma honra, um privilégio, é a minha mentora. Espírito Santo e Terezinha Candeeiro. Ai, meu Deus. É uma honra. Rapaz, é fogo puro. Ela escreveu junto com uma missionária inglesa os manuais de proteção do PEP, Programa de Educação Pré-Escolar. Isso está disponível na internet. E tem um dos manuais que é para a igreja, porque tem um manual para coordenação do PEP, é um programa que acontece em igrejas no mundo inteiro. Mas aí tem um manual para coordenação do PEP. Seria legal a gente disponibilizar esses links aí no... a gente vai estar disponível no post, todos os links aí que a Andrea tá falando, a gente vai colocar. Que ótimo, porque tem alguns materiais, tem algumas coisas acontecendo, né? Então, nessa formação, nessa metodologia Igreja Segura, que é essa da Visão Mundial, mas é uma grande, assim, no Brasil inteiro, é pioneira também. Então, a gente já começou ano passado, já ajudamos, facilitamos a 2 igrejas escreverem sua política, da nossa denominação, no caso, poderia ter sido qualquer igreja. Nessas 15 agora que estão fazendo, tem diversas denominações, como eu já falei, e esse projeto não é limitado só para essas escolhidas, que teve todo um processo, né, um critério de escolha, etc., para fazer essa amostra, né, porque é um projeto pioneiro novo, mas a própria Terezinha Candeeiro já trabalha há anos escrevendo políticas com igrejas e organizações, e eu também, depois que voltei da Tailândia, que lá trabalhei exatamente com isso, também voltei da Tailândia no final de 2017 também, independente dessa metodologia Igreja Segura, também trabalho nessa área de como as organizações podem ser mais seguras. Porque quando uma organização, então uma igreja, vamos falar da igreja. Eu estive numa igreja na Zona Leste domingo. Na verdade, foram 2 domingos. 2 domingos pela manhã. O convite do pastor, o convite da igreja era para fazer 4 domingos seguidos. O mês da IBD, que é dos batistas, abril. O mês inteiro de proteção. Porque ele conheceu a proteção e ele entendeu, compreendeu. Não só ele. Tem acontecido isso. A gente está num movimento bom, de uma nova visão.
ele conheceu, compreendeu, viu a importância e já fez o convite. Ele queria que eu fosse 4 domingos, mas eu não podia. Então eu fui no primeiro domingo de abril e agora no último. Essa semana passada, dei aula na EBD, foi classe única para todo mundo que quisesse ir participar. Teve legal. Propaganda, chamada por vídeo. E depois no culto, teve algumas pessoas, poucas, eu acho que é uma igreja de 500 pessoas, teve umas pessoas que foram conversar com ele e com a esposa dele. Como assim? O que é isso? Falar disso? Então, eu levei os bonequinhos lá na frente, falei como é que a gente ensina as crianças sobre as partes íntimas, tudo lá na frente, tudo no púlpito, usando o púlpito, né? E teve, assim, algum questionamento, mas foi muito pouco. A grande maioria dos pais, avós e dos profissionais que lidam com as crianças, a grande maioria foi uma recepção muito boa. Então a gente fez 4 horas de curso lá praticamente, 2 EBDs e 2 pregações, que foi a continuação, foi um fechamento da aula, mas foi aula mesmo, foi como a gente fala com as crianças, foi como a gente mantém essa igreja mais segura. Então, falando desses princípios, como a liderança do Ministério Infantil precisa ver, como a liderança do patrimônio, a liderança da igreja. Mas, como eu estava falando, não é algo assim para uma igreja que tem um padrão financeiro, uma igreja grande, não. Mesmo igrejas pequenas, na periferia, igrejas com poucos recursos, elas conseguem fazer. Elas vão precisar ir adaptando. Uhum. Mas a gente só tem uma salinha lá no fundo, a gente só tem uma pessoa, um irmão, que vai ficar lá com as crianças num domingo à noite. A gente não vai mais fazer isso. A gente vai precisar colocar lá na frente da igreja, lá no pátio, lá na calçada. Entende? Assim, não tem jeito aqui. A gente só tem um voluntário e é lá no fundo, é lá no final. Não tem o que fazer, Andréia. A gente não tem dinheiro, a gente não pode colocar uma porta de vidro. A gente não tem o que fazer. Não é isso, não é assim. A gente vai ter que pensar como é que pode ser visível. Então, é claro que muda um pouco os nossos paradigmas, às vezes, mas eu tenho visto com olhos muito positivos, eu tenho visto muito, assim, as mudanças acontecerem com as igrejas que eu acompanho. Então, é isso que eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar isso, Andréia. Você falou de várias questões aí muito importantes, né, sobre a prevenção e tal, e você tem feito esse trabalho aí no meio das igrejas. Acredito até que é um trabalho meio que pioneiro até, né? De abrir de falar tão abertamente assim sobre essa questão tão importante. Eu acho que é um trabalho até que pioneiro, assim. Eu não sei, eu posso estar falando besteiras, já ter tido alguma coisa, mas eu nunca vi nada parecido, não conheço nada parecido assim atualmente, nem que já tenha tido uma iniciativa. O que eu ia te perguntar você já tem resultados a partir das crianças? Por exemplo, você falou que você ensina sobre denunciar, sobre abrir, quebrar o silêncio, né? Você já tem tido algum tipo de resultado sobre dessas palestras, dessa educação sexual que vocês têm trabalhado com as crianças nas igrejas? Existe já algum tipo de resultado que possa ter dado algum testemunho, alguma experiência? Tá, então, ele é um trabalho pioneiro, sim, ele é um trabalho novo, inovador. Há alguns anos atrás eu já tinha essa ideia de fazer tudo isso, mas eu falava para Deus, eu falava, não vai dar, ninguém vai querer ouvir a minha denominação e as outras, eu vou ficar falando sozinha. Falava para Deus, não vai dar, André? Você falava para Deus. Eu falava para Deus. Aí já falou, tiração. Eu acho que as pessoas desistem de me ouvir porque elas falam, essa missionária sem fé, não vou ouvir mais. O que é? Eu falava pra Deus. Eu falava pra Deus. Aí Deus sempre ganha. Deus sempre ganha. E ele não joga pra perder. Então Deus sempre ganha, ele não joga pra perder. Então eu falava isso pra ele. E aí hoje, quando eu vou nos locais, eu sempre lembro, por isso que eu conto no púlpito, eu sempre lembro, eu falo, naquele mesmo momento que eu estou ensinando, eu falo, Deus, o Senhor tinha razão, né? O Senhor venceu, né? As pessoas ficaram para ouvir, né? Esse mês agora de abril aconteceu isso, nessa igreja que eu estava domingo, eu falei, uau, Deus, o Senhor realmente sabe o que está fazendo, né? Tive que atestar isso para Deus, né? Como se não fosse assim. Esse é o meu tipo de relacionamento com Deus. Estou aqui para vocês, tá? Mas agora existe já alguns programas que eu sigo, que eu me inspiro. O Claves Brasil é um programa que existe há mais de 10 anos. Eu fiz o meu curso com eles há 10 anos e eles
trabalham só com crianças, com atividades lúdicas. Veio do Uruguai, Claves no Uruguai, é da MPC do Uruguai. Veio para o Brasil como um programa à parte da MPC, Claves Brasil, há mais de 10 anos. E eles têm muitos jogos e atividades só para falar de bons tratos, de prevenção de maus tratos, de prevenção de violências sexuais. E, então, assim, é pioneiro, mas a gente já fazendo há um tempo, em igrejas, com crianças. Então, temos resultados, sim. Temos resultados das crianças falarem até na própria oficina. Então, eu treino adultos, né? Faço capacitação com adultos e volta e meia, essas igrejas me convidam para eu fazer com as crianças. O ideal são pessoas que a criança conhece já, para fazer com ela as oficinas, com elas, no grupo delas, no grupo de crianças conhecidas. Mas às vezes ultrapassa isso, às vezes eu vou falar com os adultos, depois eles me chamam para fazer com as crianças, né? Então temos uma equipe pequena, mas temos pessoas que vão e fazem, né? E aí as crianças falam, elas trazem as demandas nos próprios jogos, nas próprias atividades, que legal, brincadeiras. Não é. Para elas também, quando elas vão descobrindo os conteúdos, para as crianças é tudo muito mais simples do que para nós. Elas têm muito menos barreiras do que a gente. É a mesma coisa de ensinar para atravessar a rua, você tem que olhar para os dois lados, não pode estar vindo carro. Se você é pequenininho, você tem que estar segurando a mão de uma pessoa adulta, não pode ir sozinho. Ensinou isso, elas aprenderam? Podem fazer ou não, mas aprenderam? É a mesma coisa, os conteúdos de proteção para elas aprendem da mesma maneira. Ninguém pode tocar, tem que falar para alguém. Para elas, que bacana. Não é tão difícil. Conforme vão crescendo, e para os adolescentes, sim, eles precisam filtrar, eles precisam, eu vou falar ou eu não vou falar, eu conto ou não conto. Mas eu estava numa igreja como visitante, né, fui falar sobre esse assunto em Minas. Falei com as crianças, dei um curso no sábado e falei na EBD também uma mensagem sobre teologia da criança, onde eu podia envolver a proteção e falei. Então tem igrejas abertas, tem igrejas se abrindo para isso, é bem legal, eu fico bem animada. E aí uma adolescente que não tinha passado por capacitação e nem pela oficina, porque eu fiz uma oficina só para crianças, a gente pode fazer oficina para adolescentes, tem a oficina de adolescentes, mas eu não fiz aquele dia. Mas ela veio e falou comigo, você está aqui esse final de semana falando de prevenção de abuso? Eu falei, isso. Ela falou, então eu quero conversar com você. Ela, uma menina de 14 anos. E ela veio e ela contou uma história. E, inclusive, ela contou uma história de um abuso vivido com uma pessoa da igreja, não daquela igreja. Ela mudou de igreja. Ela mudou de igreja aos 13 anos de idade, sozinha, porque a família não acompanhava ela, ela ia sozinha para a igreja, e ela mudou porque ela pegou uma carona com um irmão da igreja, um tio, e no meio do caminho ele abusou dela. Nossa. E ela não tinha contado para ninguém. Tem todo um detalhe que aí eu não vou contar, né? Ela não tinha contado para ninguém, mas ela falou para a mãe dela duas coisas. Ela disse: mãe, eu quero cortar o meu cabelo. E no outro dia a mãe dela levou ela para cortar o cabelo. E ela falou: eu não vou mais naquela igreja. Ela não contou para ninguém o que aconteceu, mas ela só disse isso, que ela queria cortar o cabelo e que ela não iria mais. E quando ela me conheceu e ela veio contar pela primeira vez o que tinha acontecido com ela, que aí eu disse para ela que não podia ser um segredo nosso, a gente tinha que procurar a liderança que me levou até lá para poder falar com eles, porque é um outro padrão também, a gente precisa fazer isso. Quando uma criança, adolescente vem trazer uma história, a gente precisa explicar que não vai poder ser segredo, que a gente vai poder, para ajudá-los, a gente vai ter que falar com uma pessoa, sempre essa pessoa tem um nome, eu não posso dizer que eu vou falar com alguém, porque ela pode ficar imaginando quem é esse alguém que eu vou falar. Então eu falei claramente, eu vou falar com o casal que me convidou. Tem que ser tudo transparente, né? Isso. Eu vou falar com o casal que me convidou e com o pastor e a esposa. Posso falar com eles? Mesmo se ela dissesse não, eu teria que mostrar para ela que precisaria, que eu precisaria fazer isso. Mas claro, por educação, por um jeito de tratar, por respeito, a gente tem que falar assim. E ali a gente conversou uns 15, 20 minutos, mas uma menina com muita clareza, com muita lucidez. Ela, claro, chorou, se emocionou, mas ela falou várias questões, vários pontos ali muito importantes. Então ela teve um contato com o tema, ela me viu falando, pregando de manhã no domingo, e logo depois disso ela me procurou. Ela tinha, nessa época, 14 anos, tinha acontecido com 13 anos, e ela teve a tomada de decisão
Envolveu ela própria, mas envolveu também as pessoas da igreja, para ela não ter que lidar com o amigo dela, que é filho, com a mulher daquele irmão da igreja. Ela trouxe isso para mim. A menina de 14 anos, ali na minha frente, frequentando a igreja sozinha, sem a família. Ela trouxe isso para mim. Que ela mudou também por isso. E que eles nunca tinham entendido, ninguém nunca entendeu o que tinha acontecido. E ela tinha bastante clareza. Ela não tinha clareza da denúncia, ela não tinha clareza, mas ela tinha bastante clareza de não poder estar mais ali, de fugir dali, de sair dali. Ela foi excelente. Então, o que a gente faz? Ela foi muito corajosa, né, Andréia? Porque eu fico pensando, não sei se é o caso, mas a gente vive numa sociedade muito julgadora nesse sentido. Isso! E que tem muita a culpabilização da vítima. Então, eu fiquei pensando, imagina no lugar dela, seria muito fácil, e assim como é muito fácil para as pessoas julgar uma atitude dela, uma roupa, por que você que fez isso, o que você fez. Então, assim, é algo que até me arrepia, é muito difícil, né? E eu acho que você falando, contando, eu já aproveito para deixar assim que, ainda que gradativo dentro das igrejas, isso tem que acontecer, né? E a gente precisa ir quebrando esses paradigmas, porque a igreja não é um mundo à parte onde nada nunca acontece, né? Ali Isso, tem pelo pessoas. contrário. Então, assim, e a igreja ela tem um papel fundamental, inclusive, de fazer o caminho inverso. Ela ser conscientizada e conscientizar a sociedade. Até respeitando o que você está falando, André, justamente nos lugares onde ninguém atenta que pode acontecer algo, é que acontece, porque é o lugar que está mais propício a ter, porque é onde ninguém espera, onde ninguém tá preparado para receber, para prevenir. Onde não tem qualquer tipo de vigilância, exato, supervisão, né? Onde tem o nosso imaginário diz, esse lugar é santo, esse lugar é melhor. Na verdade, assim, até dependendo dos ambientes que a criança viva, realmente aquele lugar vai ser um dos melhores mesmo que ela vive. Só que a gente, os adultos, não podemos ter isso como verdade. Isso é um mito, né? Eu não queria perder de falar da culpa da criança, que ela sente vergonha e culpa, mas é que é muito importante, porque a Andréia também falou da culpabilização da menina, da mulher. Então, a primeira coisa que eu falei com essa menina foi exatamente esse elogio que você disse. A gente só ouve e a gente faz elogios, fala que vai contar para alguém e diz que não é culpa dela. É só isso que a gente tem que fazer quando a gente ouve uma criança ou adolescente. Eu ia perguntar isso. Esse relato que você está fazendo serve de exemplo para alguém que esteja ouvindo, por exemplo, e que perceba ou que seja a testemunha ou que alguma criança chegue e dê esses indícios ou fale. Esse é o padrão. Assim, esse é o padrão. O site da Childhood Brasil tem como um professor ouve, como um jornalista ouve, como um familiar ouve. E sempre o resumo é esse. A gente ouve, a gente não fala, não faz pergunta nenhuma, tendenciosa, nada. A gente ouve, a gente elogia. Então você foi corajosa, você é corajosa. Obrigada por ter falado para mim. Você é sábia, você é inteligente. Que bom que você pensou tudo isso e você falou. Não é sua culpa o que aconteceu com você. Aí essa menina disse, eu não devia ter pego a carona, para aproveitar esse exemplo. E aí eu falei, não foi sua culpa. Eu devia ter ido no banco de trás. Não foi sua culpa. Não é sua culpa. Então, assim, isso é algo muito importante. Quando eu estou ministrando os cursos para os adultos, chega nesse slide, porque é um tópico mesmo. Como responder uma criança que te procura. Eu falo isso e eu falo para você também que está aqui, porque os adultos no Brasil também, uma parte deles sofreram abuso. Então, para você também que está aqui, passou 20 anos do seu abuso, mas não foi sua culpa. Eu sempre falo. E volta e meia, não todos os cursos, mas alguns deles, vem alguém me agradecer. Obrigada por ter dito hoje que não foi minha culpa. Volta e meia, mais de um curso. Eu comecei a reforçar, falar, lembrar de falar, porque começou. Vinha um curso e vinha alguém.
Você falou muito bem que não é culpa da criança. Você falou muito bem que não foi minha culpa. Depois veio uma pessoa e disse isso, assim, obrigada, porque hoje eu descobri que não foi minha culpa. Aí vários cursos já aconteceram. Imagina quanto tempo a pessoa ali lidando com aquele sentimento interno de culpa, de trauma. E é aquela coisa assim, a gente não pode ser negligente nem omisso, porque não é algo, não gostei dessa roupa, amanhã eu esqueci. Ou, sabe, alguém fez uma brincadeirinha assim, amanhã eu esqueci. Algo muito sério, que a pessoa leva pra vida inteira. Não tem como apagar aquilo, né? Você tem como, de certa forma, você demonstrar e trazer esse lado educacional. Uma é para prevenção, e eu acho que a gente vive numa sociedade que vamos deixar para ver o que acontece. Tudo deixar para ver, sabe? Sem mensurar os danos disso, né? A gente vive isso. Eu falo porque eu sou advogada e eu vejo, óbvio que não é a mesma proporção, mas aqui no Brasil é tudo assim. Vamos deixar para ver o que acontece. Nunca é na prevenção. E assim, a gente tem que ter para não ter mais tantos casos quanto esse, para que a criança tenha ali, da forma dela, na idade dela, na percepção dela, consiga afastar, ou pelo menos logo depois ter alguma ação que viva as futuras. Então é algo que a gente não pode, né, realmente deixar de falar. É uma mudança de cultura, mudança de paradigma, envolve questões que a sociedade não quer tratar, porque isso é fato, porque por desconhecimento, por ignorância, e eu falo ignorância nos dois sentidos da palavra. E então é muito bom mesmo que tenha, ainda que gradativo, a gente precisa continuar, né? Quanto mais pessoas tiverem essa clareza, né, melhor. E, gente, também envolve a prevenção para o adulto mal intencionado que queria fazer o que está fazendo, viu? Envolve também. Para inibir, né? Inibe. Ele fica sabendo que aqui nesse lugar eles estão falando do assunto, aqui nesse lugar eles estão tomando medidas, aqui nesse lugar eu não vou ter muita chance, aqui nesse lugar as crianças estão sabendo, aqui nesse lugar tem câmeras, aqui nesse lugar os meus chefes, os meus responsáveis. Nas entrevistas de emprego, quando vai fazer, a gente recomenda na proteção à criança que quando você vai contratar alguém que vai trabalhar com crianças, você já fala com essa pessoa na própria entrevista o que você pensa sobre abuso sexual infantil. O que você pensa, o que você sabe. Você já participou de alguma capacitação alguma vez? A Daiane dos Santos, a ginasta, ela tem um projeto Brasileirinhos e ela fez um curso com a gente. Ela foi para o curso, ela é cristã, ela é da PIB de Taboão da Serra, e eu fui lá e falei na igreja também, no púlpito também, sobre esse tema, e logo depois teria um curso na Teológica. E aí ela veio me procurar e disse assim, eu e a administradora, nós vamos fazer o curso, porque a gente quer implantar isso com os nossos funcionários, educação física, educadores físicos, né? O contato com o corpo não tem como evitar. E eu acho que com o crescimento do Ministério Infantil nas igrejas, tem crescido muito isso. Eu acho que as igrejas tinham que se preocupar com isso também, sabe? Com essa capacitação dos voluntários, das pessoas que estão envolvidas diretamente. Mas a gente está num momento muito legal. Eu vou esse mês agora de maio, dia 16, na convenção dos acampamentos e retiros cristãos. Falar com a liderança dos acampamentos. Que legal. Aí, muito legal ouvir isso. Tem acampamento, o pastor Marcelo Gualberto indicou, e eles adotaram na hora como tema do ano da convenção, porque também acontece, viu, gente? Em acampamentos. André. Lógico, é aquele local suscetível, né? Exato. André, é que já passou pelo esse assunto 2 vezes e eu acabei perdendo, mas eu queria muito perguntar isso. Você falou sobre locais que são locais que a criança passa, que são suscetíveis, que oportunizam mais esse tipo de abusos, né? Então, assim, eu tenho uma dúvida, que assim, eu acho que isso, ao meu ver, passa também por uma questão social. Por quê? A gente teve um contato uma vez com uma jovem que é convertida e tal. Ela e o marido são convertidos e passavam por uma situação muito, muito difícil onde eles moravam. Eles eram de uma comunidade muito pobre, moravam numa favela, né? E na casa deles só havia um cômodo. E aí eles tinham 3 filhos, né? E aí ela uma vez procurou a liderança para perguntar como que funcionava a questão da relação sexual do marido com o marido dela na frente das crianças.
porque eles não tinham como ter isso senão na frente das crianças, mesmo que elas estivessem dormindo. Então, assim, eu penso que isso não passa também por uma questão social também, de cuidado, porque uma casa com um cômodo só, como que isso funciona na cabeça? Qual a orientação que esses pais deveriam receber, por exemplo, para que evite uma educação sexual de forma errada ou precoce, ou sei lá, não sei como posso pensar nisso. Entende o que eu falo? Entendo porque isso existe. Outro dia eu vi no Facebook uma psicóloga postando que isso é abuso, e eu fui ler os comentários. Diversos adultos e adultas disseram que viveram isso. Que os pais, que os adultos responsáveis tinham relação sexual na frente deles. Nos comentários, as pessoas começaram a desabafar, a dizer o quanto isso trouxe mal para elas, o quanto dificultou os relacionamentos delas. Muita gente. Sim. Fiquei triste, fiquei chateada aquele dia mesmo. De ter lido, porque a gente sabe, eu sei disso. Infelizmente, sexo na frente de crianças é abuso sexual infantil. Infelizmente. Sim, eu digo infelizmente porque eu sei a realidade social do nosso país. Eu já estive com crianças, aí já foi numa relação próxima, na minha igreja local, num PEP, num programa de educação pré-escolar que tinha na minha igreja em Praia Grande, e tinha crianças que queriam abaixar a roupa da outra, crianças muito pequenas, crianças de 5 anos de idade. Queriam ir no banheiro junto, queriam tocar nas partes íntimas, queriam fazer mais do que tocar nas partes íntimas, agarrar por trás, enfim. Várias situações. Na verdade, foi aí que começou o meu trabalho. Foi 2009, isso, 2008. Isso daí trouxe para mim, foi um chacoalhão para mim, foi um chamado de Deus. Foi aí, eu já era missionária, mas foi ali, naquela realidade, naquelas situações. E uma parte, infelizmente, tinha algumas dessas crianças que sofriam abuso. Outras dessas crianças era uma questão social mesmo, de dormir todo mundo junto no mesmo cômodo, e delas presenciarem o sexo feito por adultos. Então, a gente gostaria que isso não fosse, mas isso é caracterizado abuso sexual infantil. Só que a gente, claro, tem que ter todo um tato, um jeito de lidar. Eu aprendi naquela época com as pessoas que trabalhavam na liderança com essas crianças, porque a gente precisa ter todo um tato. Eles não vão mudar de casa, eles não têm como fazer isso. Mas, assim, as melhores práticas de proteção vão dizer que eles precisam ter o relacionamento quando as crianças não estão. Quando as crianças estão, então os horários são diferentes. Quando as crianças podem ter um parente, uma pessoa que elas possam ficar com elas, que possam deixar os pais sozinhos. Isso demanda muito esforço. É algo bem difícil na prática, na realidade. Imagino. Eu sei disso, ainda mais casos com muitas crianças e adolescentes. Mas eu conheci uma família com 4 adolescentes, meninas, e o pai e a mãe, e eles moravam todos num cômodo só. Então, eu não sei o contexto, não tinha um contexto de proteção ali. Quando eu os conheci, visitei esse lar, visitei essa família nesse um cômodo, mas é claro que eu já fiquei pensando nisso. Então, falei, puxa vida, como eles estão limitados ou como as meninas estão afetadas. E depois que eu li esses comentários, porque eu nunca tinha ouvido adultos que passaram por isso, só li sobre. Mas no Facebook, não faz muito tempo. Eu li e falei, gente, como é real? E as pessoas trouxeram as suas questões ali. Porque elas fazem isso, né? Engraçado, assim. Quando você menos espera, você vai ver os comentários. Eu não fui pensando que teria tanto comentário. Eu fui querendo ver o que as pessoas estavam respondendo para ela. Eu até achei que as pessoas iriam dizer assim, agora vocês querem até limitar o que a gente faz dentro de casa. Eu até achei que as pessoas iam estar trazendo isso. Mas não, tinha várias pessoas contando suas histórias e tinha pessoas dando opinião. Claro que eu entendo que ali, suspeito que são pessoas que podem fazer escolhas, mas tinha pessoas dando opinião que não deveriam realmente, os pais, deixar nem os bebês. Aí teve até discussões lá místicas, espirituais. Eita. Isso foi engraçado, porque as pessoas, elas compraram o negócio. Elas falaram, não, desde bebê, não pode, porque fica a energia, etc, né? Eu achei, eu não estava esperando, mas eu vi quantas histórias ali reais, né?
Pessoas falando assim, até os barulhos me fazem mal até hoje, tudo que aconteceu ali. Aí umas pessoas também diziam assim, eu cheguei a contar para minha mãe e ela não fez nada. Várias pessoas, disseram que chegaram a contar, que os pais sabiam, que a mãe sabia, que o padrasto sabia. Xingavam também, ali naqueles comentários, xingavam. Várias pessoas disseram que o relacionamento delas, familiar, acabou ali, na infância. Várias, gente, eram muitos comentários e como é o meu trabalho, eu fiquei lendo. E elas falavam isso, eu não falo com a minha mãe, eu não gosto da minha mãe, eu nunca perdoei minha mãe, ela morreu e eu não perdoei, eu não falei com ela, porque ela sabe, ela soube, isso me machucou muito. Várias histórias. Então, assim, eu não trago muito isso triste, diretamente para os cursos, porque eu acho que é tão delicado, é tão difícil, é tão pesado falar disso. Então, é uma parte que eu falo muito, assim, rapidamente, superficialmente. De vez em quando, é mais raro, mas vem alguém trazendo essas demandas, igual você fez a pergunta, mas aqui é uma grande oportunidade. Porque também nos cursos, quando a gente está falando do assunto, tem aqueles que nem vão, porque assim, eu não quero passar mal, eu não quero ficar vendo imagens, eu não quero ficar vendo sangue, né? A nossa vida já tá tão violenta. Eu fingir que não existe, eu quero fingir que não existe. Eu quero ficar anestesiado, né? Tem muita gente que não vai porque ela não quer ouvir. Então, a nossa proposta dos cursos realmente são mais leves, mais lúdicos. Porém, claro que a gente tem que falar dos assuntos, eles são pesados. Mas aí eu não aprofundo tanto esse. Esse é um dos que eu não aprofundo. Então, algumas vezes alguém vem, traz uma demanda, uma pergunta em público. Aqui eu achei que é oportuno. Porque machuca, né? Fala muito do nosso dia a dia, da gente, né? Não duvido que pessoas que estão ouvindo passem por isso, né? E não sabem o que fazer, inclusive. Por isso que, assim, a gente não está aqui também para apontar, né? Para julgar, mas para ajudar, para trazer uma luz, para também esclarecer. Colocar a gente num pé no chão e dizer, isso é uma realidade, isso tem consequências, né? Para que a gente possa trabalhar todo mundo por isso, né? Esse é o mês que a gente pode mais falar disso, vocês estão de parabéns, porque a gente pode lembrar todo mundo, é o Maio Laranja, o dia 18 que vem pela frente, que tanto é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil, como a gente estava falando sobre isso, crianças que são exploradas, diversas, tem muitas histórias, tem histórias aqui em São Paulo, crianças que são exploradas pela própria família, ou crianças sem família, e que já têm que ser levadas para algum lugar. Eu ouvi uma história recente agora de uma criança que uma mãe coloca num beco, na rua de casa, num beco escuro à noite, e recebe dinheiro de homens para isso. Uma criança de 13 anos, e que os médicos, a UPA ou a UBS, eu não sei qual é o sistema na verdade ali, mas eles aqui estão realmente se movendo contra essa exploração sexual, e tem diversas histórias, se fosse para falar as histórias. Mas esse 18 de maio é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual Infantil. Criança não pode ser explorada para que ou qualquer pessoa receba gratificação sexual. Isso é crime. Crime de quem coloca essa criança na exploração, crime de quem paga por isso, que oferece qualquer favor, gratificação, qualquer troca, moeda de troca. E também o abuso, é o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual Infantil. Então, qualquer instância que uma criança está sendo abusada, também é nesse dia que a gente levanta essa mobilização para dizer não. E para lembrar o Disque 100, é a campanha Faça Bonito, o nome dessa campanha nacional do Estado, das organizações da sociedade civil, de todos. Faça Bonito, a MPC também está fazendo parte. Essas igrejas que estão fazendo a política também, é parte do processo delas, fazer parte do Faça Bonito, nesse mês de maio. Tem o site, tem o Facebook do Faça Bonito, tem um link para cadastrar nossas organizações, se elas forem fazer qualquer atividade. A Rede Mãos Dadas, que é uma organização cristã, de rede de organizações cristãs que trabalham com criança, Rede Mãos Dadas, eles estão oferecendo as liturgias para fazer no culto, ou oficina para fazer com as crianças, dadas pelo Programa Claves e pela Visão Mundial, elaborados por eles, está disponível
para fazer na igreja. Já tive a oportunidade de participar da campanha de 18 de maio em igrejas também. Aqui na Zona Leste tem uma igreja que vai fazer uma caminhada, já é a 5ª caminhada, todos os anos eles fazem, acho que é 11 da manhã, no domingo, dia 19, uma caminhada em proteção à criança, aproveitando esse 18 de maio, o Maio Laranja. O Maio Laranja a gente chama o mês todo, né? De proteção. Foi essa cor escolhida para representar a proteção das crianças e adolescentes. Então, as camisetas, as vestimentas, os laços, tudo vai envolver essa cor para chamar a atenção, né? Mesmo que não tenha nada com a cor, nem camiseta, nem nada. O importante é falar do assunto, trazer o assunto para que todo mundo, o máximo de pessoas possam saber. Quanto mais gente sabe, ele vai morrendo, perdendo forças, o abuso sexual infantil. Quanto mais gente sabe. Show. E muito obrigado, Andréia, por essa aula que você deu pra gente aqui, por toda a sua disposição de mais uma vez aí, aceitar o nosso convite. Baita aula. Daquele programa que vai deixar a gente orgulhoso por muito tempo. Assim, aquele orgulho santo mesmo. De compartilhar com a galera. E compartilhe, pessoal. Você que tá ouvindo, compartilhe com a sua igreja, com seus amigos, no seu trabalho, com a sua família. Entre em contato com a Andréia. Isso, a Andréia vai passar os contatos. Mais igreja. Isso, para que a gente, de fato, como sociedade, como igreja mesmo, a gente proteja as nossas crianças. Andréia, deixa seus contatos, se alguém quiser convidar você ou contratar você, para que você, enfim, desenvolva o seu trabalho nas organizações que você faz. Deixa aí seus contatos. Tá bom. O nome do projeto, que tem Instagram, tem Facebook, o e-mail também, é Espaço de Proteção. Mas nas redes sociais, na internet, a gente usa Espaco de Protecal, né? Então, Espaço de Proteção. Sem cedilha, sem tio. Espaço de Proteção. Vai ter o Facebook do Espaço de Proteção. Vai ter o Instagram. Eu converso com as pessoas, troco mensagens pelo Facebook, pelo Instagram. O e-mail é espaçodeproteção@gmail.com. Então, espacodeprotecal@gmail.com. Esses são os meus contatos. Eu também fico à disposição para colocar para vocês no telescópio, para vocês passarem para as pessoas. Sou eu que acesso, que vejo. A gente tem uma pequena equipe que trabalha junto, mas o acesso às mensagens é comigo mesmo, o e-mail também. Então, as pessoas podem entrar em contato. A gente tem algumas propostas, programas que a gente apresenta. Até essa semana, um casal de dentistas que estavam lá nessa igreja domingo pediram para levar na universidade que eles trabalham para falar com os alunos universitários, porque são da área da saúde, atendem crianças. Então, por exemplo, estou dando um exemplo aqui de um local mais diferente, né? Então, igreja, escola, ONG, projeto social, clubes esportivos, onde há pessoas que atuam com as crianças, direto e indiretamente. Então, é possível falar com elas sobre o assunto de proteção à criança e ao adolescente. Show de bola. Muito obrigado, Andréia. Parabéns pelo trabalho. Enche a gente de... A gente não tem mais, assim, deixa a gente orgulhoso de saber que não só que uma amiga nossa faz, mas que a igreja está preocupada com isso e que existem pessoas dedicadas a isso, por mais que a gente, esteja às vezes longe, né? Você já esteve na Tailândia, agora você está perto, mas a gente acompanha com aquela pontinha de orgulho de ver o trabalho que os nossos amigos fazem. Parabéns mesmo, parabéns. Obrigada pelo carinho. Isso é muito importante para nós, para mim também, muito mesmo. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, agradeço também aos meus amigos aqui, o Lucas, a Andréia, o Rodrigo, por mais uma vez estarmos juntos aqui gravando Telescópio. Telescópio todo dia 10 aqui no feed da Crentaços, Produções Subversivas. Siga-nos nas redes sociais e também sigam a Crentaços, @Crentaços, certo? Mais algum recado? Beijo pra mãe, pro pai? Alguém quer falar alguma coisa? Só isso mesmo. Eu só quero agradecer a Andréia. Ai, desculpa, Rodrigo. Atravessando, só porque é xará. Não é, porque a gente falou ao mesmo tempo, só isso, tá vendo? Eu tô te dando a honra de falar primeiro. Olha como eu sou. Olha como você é cavalheira.
Eu sou muito. Obrigado, Andréia. Só isso que eu queria dizer. Obrigado pela aula, pela inspiração e pelo trabalho que você faz aí. Obrigado demais mesmo. Super relevante, super importante. É isso aí. Gente, obrigada. Eu também. Curtam o espaço de proteção, vocês, hein? Vamos curtir. Acabei de curtir. Fala, Lucas. Eu também quero agradecer das outras vezes que André esteve com a gente, né? Com o telescópio, porque eu não estava. Eu não participei. Então é um grande prazer te conhecer o trabalho. Que Deus cuide de vocês e desse projeto bonito demais que vocês estão fazendo. Amém. Obrigada, André. Obrigada. É isso aí. Que Deus nos abençoe a todos nós, abençoe nossas crianças. Proponha na sua igreja que esse tema seja abordado, principalmente agora no mês de maio, mas se você está ouvindo depois de maio, não existe época, certo? Faça isso sempre, porque a gente tem que ter isso como urgente nas igrejas e na nossa sociedade, a proteção das nossas crianças. Então estimule sempre essa conversa e seja agente ativo aí na proteção das nossas crianças, certo? Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau! Mamãe! É Deus, mamãe!